Bem-vindo às aulas de Laboratório de Lógica Digital, HDL, Verilog. Então, como a gente já viu, a linguagem de descrição de hardware HDL é uma das formas da gente implementar um circuito digital. Então, a gente viu que ela é semelhante a uma linguagem de programação comum, mas a ideia é que ela descreva o hardware. Então, é uma linguagem de programação de hardware. Na verdade, ela é uma linguagem que pode ser proprietária, aberta e padronizada, como a gente já viu também, e oferece a portabilidade e reuso do código. Isso ajuda bastante na elaboração de projetos. Nessa aula, a ideia é a gente dar uma passada geral sobre como é o funcionamento, os mecanismos, as ferramentas de funcionamento da linguagem Verilog. Então é interessante que a gente vai ver essa linguagem de programação de hardware e descrição de hardware mais a fundo, e essa aqui vai ser a ideia então dessa aula aqui. Antes disso, vou fazer um pequeno histórico sobre as linguagens de descrição de hardware. Então a gente tem que as primeiras que apareceram foram a partir de 1977, sendo que a Verilog, que é essa que a gente vai aprofundar nesse curso aqui, ela apareceu em 1985. Daí algumas já ficaram padrão, como essa VHDL e a HDL, que é uma proprietária do fabricante, que é a Altera. Então, inicialmente, Verilog era uma linguagem proprietária desenvolvida pela uma empresa chamada Gateway. E foi desenvolvida nesses anos de 1980 aí, para modelar dispositivos do tipo ASIC, que é um tipo de dispositivo de programação que tem certas características particulares desenvolvido por uma determinada empresa. Em 1990, então, ele caiu em domínio público e aí foi padronizado como uma norma de 3E, que é a 1364. Então, o modelo em Verilog é composto por que a gente chama de módulos. Então, a unidade básica, o modelo dele, a implementação do hardware é um módulo. Então, esse módulo aqui ele é chamado de module, em inglês. Então, a gente vai ter que conviver com as notações em inglês e português aí, para a gente tentar estabelecer nosso circuito de acordo com a funcionalidade dele. Então, esse módulo aqui, ele descreve a funcionalidade do circuito e define os terminais, os pinos e as portas de entrada e saída. Então é ele que determina como o circuito funciona em função das suas entradas e de sua saída. Um exemplo de programa, então, que na verdade é um hardware, ele teria então aqui o nome dele e entre parênteses as entradas e saídas. Essas entradas e saídas vão ser determinadas em função da palavra reservada da linguagem input e output. E elas podem ser de 1 bit ou de n bits. Nesse caso aqui, ela tem uma variação que vai de 0 a 7. Então, ela tem 8 bits. Tá? E aqui está a nossa função colocada. Então, a sign é uma palavra reservada também da linguagem, que determina a função booleana, a função lógica de operação do meu circuito. E seguido pelo end module. Então, quer dizer, isso daqui me descreve uma função booleana, me descreve uma implementação em hardware. Então, a palavra reservada module, o nome do módulo, a lista de terminais. Declaração, que a gente vai destinar, isso aí a gente tem dentro dessa linguagem o que a gente chama de registradores e de fios, wires. Tem a parte lógica que a gente coloca aqui, onde eu tenho aqui algumas palavras reservadas e algumas estruturas de programação, e o fim do módulo, o end módulo. Então essa aqui é a estrutura de como funciona uma função, um elemento de hardware que a gente vai implementar utilizando a linguagem de descrição de hardware, HDL, chamada Verilog. Declaração de terminais, que seria então? Seria
as entradas e saídas, e essas entradas e saídas aí podem ser especificadas para 1 bit, dessa forma, e para n bits, aqui 0 a 7, 8 bits, e aqui 4 bits. Então eu tenho aqui, nesse caso aqui da variável d, eu tenho D0, D1, D2, D3, pode ser representado dentro da programação dessa forma que está aqui. E quando a gente enfileira de 0 a 7, dessa maneira que está aqui, a gente chama isso aí de bits na configuração Little Endian. Da outra maneira, se representar é o Big Endian, que a gente vai do menos significativo para a direita do mais significativo. Os valores lógicos que a gente vai colocar nessas variáveis aí são o valor 1, o valor 0, são os valores lógicos que a gente tem. Tem a possibilidade de ter o desconhecido, que é entre esses dois valores aqui, ou um valor que não é reconhecido, como 0 ou como 1. E tem um estado aqui que a gente chama de estado Z, que é o estado de alta impedância, ou seja, quando há uma resistência tão alta entre as ligações aí que é como se tivesse desligado. Esse é o chamado estado de alta impedância. Então, na declaração de terminais, a gente tem esses elementos aí que a gente vai utilizar na programação. Aqui, registradores e fios, né? Os registradores são os registradores lógicos, então, quer dizer, são elementos de memória que a gente utiliza para guardar as variáveis, para armazenar uma variável temporária, enquanto que os fios aqui, o wire, ele determina uma ligação física entre um elemento e o outro quando a gente trabalha na parte estrutural da nossa especificação do circuito. Então, registradores são drivers, que guardam valores, e wires são drivers que apenas conectam dois pontos. Tipo de declaração, ou tipo de dados, né, que a gente pode ter aqui, ó, tipo wire, que é o tipo net, né? Então a gente pode declarar dessa maneira. Então aqui alguns exemplos de como a gente pode fazer essa declaração. E essas duas barras, nesse sentido aqui, depois com o que tem aqui escrito, é a barra de comentário. Então isso aqui tudo não está valendo dentro da linguagem. Isso aqui determina um comentário. Tem o tipo de dado do tipo registrador, que é aquele que faz parte da memória lá. Então eu posso colocar ele dessa forma aqui, onde eu posso sempre colocar ou no formato Little Endian ou no formato Big Endian, né? E nesse caso aqui está no Little Endian, do menos significativo para o mais significativo. E aqui alguns exemplos de como a gente pode determinar esses dados. O estilo de descrição, então, da minha declaração, ela pode ser, então, como eu havia comentado, na forma estrutural. Então, essa forma estrutural aqui, onde eu tenho aqui o meu esquemático, do circuito, e esse esquemático aqui, ele tem aqui uma porta inversora, duas portas AND e uma porta OR. Então, eu tenho, nessa linguagem, a possibilidade de colocar aqui a porta inversora, chamar dessa forma uma porta AND e chamar dessa forma uma porta OR, e fazer o encadeamento dessa fiação, né? Tá vendo aqui a seleção de N aqui, ó, que é a saída, sempre pensando que essa aqui é a saída, o primeiro bit, e essa é a saída, e depois os outros são entradas. Então toda essa parte aqui dos primeiros valores que estão colocados aqui dentro da função aqui são de saídas. Eu tenho então aqui como estruturar, e então por isso que chama da forma estrutural, essa implementação, e isso aqui funciona, né, para eu descrever essa função dentro da minha linguagem de descrição de hardware, e nesse caso aqui é no formato Verilog. Outro tipo de declaração pode ser de fluxo de dados. Nesse caso aí eu uso a palavra reservada assign. Essa palavra reservada assign aí, ela tem aqui a função provavelmente de saída, em função de uma expressão booleana, uma expressão lógica. Então tá aqui a minha saída é o out, tá aqui, em função do que? Da seleção do cell aqui, AND, esse valor de A, ou, que ele está vendo aqui numa porta, ou cell barrado, que é esse cell N que está aqui, ó, depois que eu faço isso daqui, AND com essa entrada B, que vai me fornecer
nesse ou aqui, o meu out. Então essa é a forma de descrever que a gente chama de fluxo de dados. Quando a gente usa então o assign para fazer essa descrição aí, a gente tem algumas operações lógicas possíveis. Então eu tenho aqui a operação lógica AND, dessa maneira que está aqui, a OR, a SHOR, a NOT, NAND, NOR, né, deslocamento à direita, deslocamento à esquerda, concatenação e condicional. Nessa expressão condicional aqui, ela funcionaria como se fosse um if, certo? Se a condição dessa expressão for verdadeira, eu faço essa primeira execução aqui. Caso contrário, se ela for falsa, eu executo essa outra parte aqui. Então ela funciona para esse assign aí aqui como se fosse um if. Isso está sendo executado direto dentro da minha função digital que foi programada utilizando esse assign. Operações de comparação também são possíveis, né? Isso aqui a gente vai ver muito mais na parte comportamental, onde eu tenho aqui as operações de igual, desigual, menor, maior ou igual que, maior, maior, maior ou igual. E assim por diante. Então, alguns exemplos também tem aqui para entender como é o funcionamento. Então, aqui, assign, se a comparação do A for igual ao B, esse valor aqui, então, ele vai ser verdadeiro. Então, quer dizer, compia recebe o valor 1. Redução é uma forma da gente utilizar uma quantidade de várias entradas para uma variável, né, de n bits aí, e transformar isso tudo em um valor só. Então eu posso utilizar dessa forma, onde eu tenho aqui o assign, por exemplo, para um end de 4 entradas, né, fazendo aqui dessa maneira, onde eu estabeleço aqui desde o primeiro bit, que é o bit A0, até o bit A3, todos esses ends aí eu consigo chegar nessa expressão de redução aí. Também é possível utilizar o AND, o OR e o SHOR. Concatenação, então eu pego aqui duas variáveis, eu posso formar uma variável e consigo juntar duas variáveis em uma e trabalhar com o meu circuito dessa forma. A parte lógica, então, agora, do estilo de descrição comportamental, é aquele que eu tinha comentado, que ele é semelhante ao que a gente tem as estruturas lógicas que a gente conhece para as linguagens de programação comuns, como C, Pascal, Python e assim por diante. Então eu tenho aqui, nesse caso aqui, uma programação usando o if. Então eu tenho aqui o if, se eu selecionei, se a seleção é igual a 0, eu faço que a saída assuma o valor de B. Caso contrário, se a seleção for igual a 1, eu passo para a saída out o valor de A. Então isso daqui é o que a gente chama de um elemento multiplexador. Então a saída out aqui, em função dessa seleção, pode ser tanto A quanto B. Então se esse valor aqui da seleção for 0, se for 0 aqui, o valor que está saindo aqui vai ser o valor que está em A. Se essa seleção for 1, o valor que está saindo aqui é o valor que está em B. Então isso é chamado de multiplexador. Esse multiplexador aqui ele tem duas entradas e uma saída, então é um mux 2 por 1. O comando if, então aqui, ó, como a gente já viu, normalmente quando a gente tem muitas instruções entre eles, a gente usa aqui um begin e um end para dizer que tudo isso aqui faz parte desse if que está aqui. Então quando eu tiver mais de um comando, coloco entre um begin e um end. Outro estilo de descrição, que a gente chama de RTL, ou Register Transfer Level, descreve o que acontece a cada transição ativa do sinal de relógio. Então aí eu utilizo isso daqui muitas vezes para trabalhar com sistemas onde eu tenho que ter um clock. Então aqui está um exemplo onde eu coloco aqui uma palavra reservada chamada always, arroba, né, dentro dos parênteses aqui, a variável, que eu chamo aqui, é uma variável sensitiva, né? Se ela alterar, isso aqui é executado. Então sempre que isso aqui altera, essa parte aqui altera, ou seja, o clock muda o clock é um sinal
normalmente um sinal de onda quadrada aqui, que a gente pode colocar aqui com uma frequência ou especificações diferentes. Sempre que eu mudo esse sinal de 0 para 1, tá? Ou de 1 para 0, eu vou ter a execução. Nesse caso aqui, existe o que a gente chama de uma palavra também reservada da linguagem, chama POSED, ou seja, na aresta de subida, é que eu vou fazer essa execução aqui. Sempre nessa aresta de subida. O comando always, então, ele é usado para a parte comportamental. Ele tem esse formato, onde eu tenho aqui, então, o que a gente chama de lista de sensibilidade. Então, diz quando o bloco vai ser executado. Então, quando essa que está entre esse begin e esse end aqui, diz quando tudo vai ser executado. E ele é o que determina, então, essa execução aqui dentro do bloco. O exemplo, então, que a gente viu lá, o MUX 2 para 1, a gente tem aquele completo, onde eu tenho um módulo, o MUX 2 para 1, a entrada A, outra entrada B, o pino de seleção cell, então a entrada A, a entrada B, o cell que seria o select, né? E a saída out, tá aqui. Então, as entradas são determinadas A, B e cell, e output é o out. É que um registrador, quando eu vou utilizar ele rodando aqui dentro do meu sistema, quero sempre guardar esse valor de saída para depois colocar, e normalmente quando eu uso na forma comportamental, eu tenho ele que descrevê-lo aqui como um registrador. Então aqui o out como registrador. Always, arroba, A, OR, B, OR, cell, cada um desses aqui que variar, pelo menos um deles variar aqui, que é a minha lista de sensibilidade, aí eu vou executar o que está aqui entre esse begin e esse end. São esses comandos aqui, onde eu vou selecionar a minha saída em função da entrada. Ou eu seleciono o A, ou eu seleciono o B. E o meu end módulo. Então, esse módulo, esse aqui, é um exemplo de um HDL em Verilog para esse MUX 2 para 1. A representação de valores de constante, caso necessário, posso expressar dessa maneira, onde eu tenho aqui 5 bits para representar a constante 10, que está no formato decimal. Então é isso que significa isso aqui. Ou seja, 10 bits no formato binário para representar esse valor que está aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bits. Tá? Isso daqui ele ignora, né, essa separação que a gente colocou aqui só para facilitar para a gente identificar os valores, ele ignora no software. E essa daqui é uma representação de 16 bits, né, para um formato hexadecimal desse valor aqui, que seria E e C6. Então essa aqui eu tenho no meu formato hexadecimal, vai ser colocado em 16 bits. Então essa é a ideia de a gente estabelecer como que a gente passa constante, né? Se eu colocar também diretamente o valor, ele vai entender que é decimal. As construções procedurais que a gente tem, né, basicamente existem duas, né? Então a gente viu para essa parte comportamental aqui que a gente tem o always, então aqui a gente viu esse always aqui já como ele funciona, e tem o que a gente chama de initial. Initial, que é initial aqui, que tem esse begin, esse end aqui junto aqui, esse initial aqui ele vai ser executado uma vez só. Então é só executado uma vez, a primeira vez que a gente roda, e depois ele não é executado mais. Aí quem vai ser executado vai ser esse daqui, de acordo com o que está na minha lógica da minha função do circuito digital. Então a ideia é que eu tenho esses elementos aqui para facilitar e executar a minha operação digital de forma satisfatória. Posso estabelecer também dentro desses elementos aqui o que eu chamo de controle por evento de transição, que pode ser tanto na subida quanto na descida. E por nível lógico, né, que é quando eu estabeleço os níveis das variáveis ou 0 ou 1. Então essa tabela aqui mostra essa parte aqui de controle por transição,
né, da descida ou da subida. Instruções de laços que a gente tem são as instruções repeat, while e for. Tem aqui um exemplo de repeat, né? Então posso usar aqui em função dessa variável estar verdadeira, né? Enquanto eu tenho, né, essa variável aqui, essa expressão abaixo aqui. Exemplo de while, né, onde eu tenho aqui o termo de parada, e aí as execuções que estão entre o begin e o end. E o for, né, como a gente constrói, enquanto eu tiver, né, menor do que essa quantidade aqui, eu estou acrescendo dessa outra aqui para essa, ele vai executar essa rotina que está aqui entre o begin e o end. Instruções condicionais, então o que a gente já viu são as instruções if, então aqui eu tenho o else if, o else, instruções simples, então que a gente já conhece, instruções case, então case eu tenho esse valor dessa variável aqui, ele vai, se esse valor for esse aqui, eu executo isso, se for esse aqui, eu executo essa expressão, se for esse valor, eu executo essa expressão. Como a gente já viu, isso aqui significa que eu tenho uma constante de 2 bits, e ela é binária, e aqui o constante vale 0. Aqui a constante de 2 bits binária vale 1, e a constante de 2 bits binária aqui vale 2. Tá? Então aqui está um exemplo de onde eu tenho uma constante binária de 3 bits, e aqui de 4, e aqui de 5, para fazer a execução dessas funções lógicas. As memórias, eu posso estabelecer as memórias, né, eu montar registros, né, de array de registros, isso usando aqui meus registradores, então eu consigo montar memórias aí, por exemplo, de 64 posições de 4 bits, e assim por diante, né, 5 posições de 1 bit, que é esse daqui. Então eu consigo montar essas memórias que são muito úteis para a gente fazer a parte de programação ou sistemas microprocessados, onde eu tenho ali CPUs envolvidas. Diretivas de compilação que eu tenho para minha linguagem Verilog, então eu tenho aqui o define, então aqui define uma variável que tem 16, com valor 16, na verdade seria uma constante aqui, né? Tem o include, que é utilizado para incluir um outro arquivo, que eu acho que é interessante ser usado, então esse arquivo também está escrito em Verilog, então a extensão dele é V, o SV, e as tarefas dos sistemas que eu tenho. Então essas tarefas aqui são essa de display, que seria de mostrar no console, né, o que está acontecendo, desde que eu coloque lá as variáveis necessárias, o monitor, né, que estabelece sempre quando no console, no log, né, do nossa ferramenta de CAD, lá sempre que há uma mudança em qualquer argumento. Tarefas de controle de simulação, que a gente utiliza no test bench, que são de finish, stop, né, dentro dos loops, e controle de simulação para estabelecer, verificar qual foi o tempo utilizado até o momento para utilizar isso aí para uma parada ou uma condição de parada, alguma coisa semelhante. Também temos aqui os atrasos que a gente dá em função do tempo que é executado na simulação. Então aqui, ó, esse atraso é determinado em função dessa grade aqui, né, desse elemento aqui, e o valor que eu quero de atraso. Então eu tenho 2 unidades de tempo atrasando aqui para a execução dessa expressão digital aqui, dessa expressão booleana. Então eu tenho 2 unidades de tempo atrasando isso aqui. Time scale, então, aqui é a unidade de tempo que a gente coloca na diretiva de simulação para a gente estabelecer qual que é a precisão do tempo que a gente quer. Então, normalmente a gente pode estabelecer um time scale ou usar o que já está disponível na ferramenta de CAD, né, determinado como default. Exemplo de atraso nas atribuições, a gente tem alguns aqui, 2 para executar essa função, 2 para executar essa função que está aqui em relação a essa da soma. Então é uma atribuição atrasada, aqui uma execução atrasada. Os resultados da simulação, então, são colocados também de uma forma semelhante a uma visualização de
analisador de sinais. Então a gente tem aqui, ó, os elementos aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um que tem valores aqui que são decimais sendo utilizados, ou binários. Então quando a gente só tem uma troca de valor aqui de 0 para 1. Nesse caso aqui, ó, dá para ver que ele faz, quando ele troca o valor, ele vem com os dois sinais. Quando ele troca o valor, ele vem esse para cima e esse para baixo. Então ele vai mostrar que saiu do valor 2 e foi para o valor 14. Então isso aqui a gente vai ver com mais detalhes no decorrer das aulas que a gente for tendo aqui nas próximas semanas. A bibliografia que eu utilizei, né, para trabalhar com essa parte, descrever um pouco do que a gente vai usar aqui na nossa disciplina de Verilog, tá? A gente tem aqui alguns livros que são disponíveis aí, tanto na biblioteca como também na biblioteca da Pearson, e também tem aí disponíveis na internet aí, de fácil acesso aí. Mas o que a gente apresentou aqui agora é o que a gente vai utilizar para fazer os nossos projetos aqui no Laboratório de Lógica Digital. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.